Fala, meu povo maravilhoso! Como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Professor Bruno Freitas, mais uma vez aqui com vocês. É sempre uma honra, um prazer estar aqui compartilhando conhecimento com todos vocês. Na aula de hoje, nós vamos dar sequência no estudo da Lei Maria da Penha, tá? Nós já tivemos a aula número 1, essa é a aula número 2 sobre a Lei Maria da Penha. Essa aula de hoje, sem sombra de dúvida nenhuma, é uma das aulas mais importantes sobre a Lei Maria da Penha. Por que isso, professor? Porque na aula de hoje nós vamos estudar 2 artigos e esses artigos despencam nas provas de concurso. Então, se eu fosse você, não perderia essa aula. Assista essa aula até o final para não cair em nenhum tipo de pegadinha com relação a esses 2 artigos. Mas, antes de informar você quais são esses 2 artigos, eu preciso que você pegue os seus materiais. Eu preciso que você pegue o seu caderno, aquele caderno que você utiliza como revisão. Eu preciso que você pegue caderno, lápis, caneta. Eu preciso que você esteja com a sua lei Maria da Penha, 11.340 de 2006. Eu preciso que você esteja também com o marca-texto. Vocês sabem e aqui a gente utiliza o método TD, é um método todinho. É um método que durante as aulas você ativamente está montando o seu caderno de revisões, tá? Durante as aulas, ativamente você está marcando a sua lei, produzindo o seu material, a sua lei destacada. E para que isso? De acordo com o cronograma que você também já tem, no seu cronograma tem um dia em que você tem que fazer revisões, correto? Nesse dia em que você vai fazer suas revisões, você não vai assistir todas as videoaulas novamente, você não vai assistir, não vai ler todos os PDFs, você não vai ler toda a lei. No dia marcado em seu cronograma para que você faça as revisões, você vai pegar o seu caderno de revisões que você está produzindo durante as aulas e vai pegar a sua lei destacada. Essa é a sua revisão, tá? Esse é um método todinho. E eu posso te garantir que é um método já testado, aprovado por vários alunos e vários alunos que utilizaram já foram aprovados em concursos públicos. Então, sugiro a você que para eliminar de uma vez por todas a reprovação da sua vida, utilize-se do método todinho. Tá bom? Então, pega aí o seu caderno, a sua lei, lápis, caneta, marca-texto, sua lei e vamos à luta então. Vamos lá. Olha só, o primeiro artigo que nós vamos abordar na aula de hoje é o artigo 5º. Meu povo maravilhoso, esse artigo cai demais nas provas de concurso. É um dos artigos mais cobrados nas provas de concurso sobre a Lei Maria da Penha. Então você já vai pegar a sua lei, colocar um asterisco aí no seu artigo 5º e prestar bastante atenção. Olha só. Para os efeitos desta lei, configura a violência doméstica familiar contra a mulher qualquer, olha aí, qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause, olha lá, morte, lesão, sofrimento físico, sexual, psicológico, dano moral e patrimonial. Olha esse conceito que nós temos no artigo 5º. Olha aí. Olha esse conceito que nós temos no artigo 5º. Lembra quando eu falei com vocês na última aula que você falou Lei Maria da Penha, você tem que lembrar de violência. Mas de violência é um conceito amplo. Quando vem à nossa cabeça violência, logo a gente pensa em violência física ou violência psicológica. É a primeira ideia que vem na cabeça da gente é a violência física ou a violência psicológica. A Lei Maria da Penha ela foi muito mais além disso, galera. A Lei Maria da Penha utilizou o conceito amplo de violência. Olha lá. Olha lá. Para os efeitos dessa lei, configura violência doméstica e familiar contra a mulher, qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause. Olha aí. Morte, lesão, olha aí,
sofrimento físico, sexual, psicológico, e aqui eu chamo a atenção de vocês, tá? Dano moral ou patrimonial. Dano moral ou patrimonial. Perceba que aqui nós não temos somente a violência física, nós não temos somente a violência psicológica, que nós temos a violência sexual, aqui também tem a violência moral, a violência patrimonial, tá? E sobre esses tipos de violência, ainda na aula de hoje, nós vamos estudar o artigo 7º. O artigo 7º, ele traz o conceito de cada uma dessas espécies de violência. Cada uma. Mas eu já quero, desde a aula passada eu venho falando isso, e hoje eu quero reforçar, é o seguinte. Falou violência contra a mulher, lembra do conceito amplo. É um conceito amplo. Vocês vão perceber que pode ser aplicada a Lei Maria da Penha, mesmo que a mulher não sofra nenhum tipo de lesão, nenhum tipo de violência. Ok? É isso mesmo. Ela, mesmo que ela não sofra nenhum tipo de violência, de lesão, ainda assim pode ser aplicada a Lei Maria da Penha. Por quê? Porque o conceito de violência foi aplicado aqui em sua amplitude, é um conceito amplo. E nós vamos ver isso com mais calma. Mas presta atenção. Eu preciso que você guarde essa informação. Conceito amplo, tá bom? Aí, a gente parte para os incisos do artigo 5º. O artigo 5º ele nos apresenta as formas de violência doméstica e familiar contra a mulher. Beleza. Agora, nos incisos, presta muita atenção agora, nos incisos, tá? Nos incisos, nós vamos identificar quando a Lei Maria da Penha pode ser aplicada. Quando? Quando? Tá? Aqui, nos incisos, nós vamos perceber quando a Lei Maria da Penha pode ser aplicada, em quais hipóteses ela pode ser aplicada, nós já sabemos. Não, professor, isso é fácil. A Lei Maria da Penha, ela se aplica quando tem violência doméstica e familiar contra a mulher. Tudo bem, o que é violência doméstica e familiar? Quais são os âmbitos em que a mulher estará protegida pela Lei Maria da Penha? É isso que nós vamos passar a ver agora, a partir dos incisos. Olha aí. Inciso 1. Inciso 1. Olha lá. No âmbito da unidade doméstica, compreendida como espaço de convivência permanente de pessoas, com ou sem vínculo familiar, inclusive as esporadicamente agregadas. Olha só. A Lei Maria da Penha vai se aplicar no âmbito da unidade doméstica. Beleza. O que é âmbito da unidade doméstica? É o compreendido como espaço de convívio permanente de pessoas. Convívio permanente de pessoas. Presta atenção agora aqui. É aqui que eu quero que você venha. Para de anotar, olha para a tela. Com ou sem vínculo familiar. Presta atenção no que eu falei? Com ou sem vínculo familiar. Inclusive as esporadicamente agregadas. Olha aqui. Olha aqui. Com ou sem vínculo familiar. A dúvida de muitos é, professor, a Lei Maria da Penha só se aplica quando a mulher tem algum tipo de vínculo familiar com o agressor? E a minha resposta para você é não. Não. A mulher, ela pode ter nenhum tipo de vínculo familiar com aquela pessoa. E mesmo assim, a Lei Maria da Penha pode ser aplicada. Por exemplo, quando essa mulher, ela conviva em um espaço de convívio permanente com outras pessoas. Ela mora juntamente com outras pessoas que não são seus familiares. E aí, aplica-se a Lei Maria da Penha, mesmo não tendo um vínculo entre elas. Vem comigo, olha só. Olha aí.
O inciso 1 ele tem um problema. O grande problema é essa palavra aqui, ó, permanente. É aqui, ó, permanente. O que seria permanente? O que seria permanente? Qual é o tempo que a mulher precisa de ter convivido com o agressor para que configure essa permanência? Aí, galera, a lei não fala. A lei só fala em espaço de convívio permanente. Tudo bem? Quem vai nos ajudar aqui é a jurisprudência. A jurisprudência ela tem entendido que o significado de permanente é convívio habitual, convívio duradouro e não passageiro. Eu vou te dar um exemplo. Imaginem que a Maria, ela more em um pensionato só para estudantes. A Maria morava no interior, foi para a capital para poder estudar, e aí ela está vivendo em um pensionato. Pensa comigo. Pensionato é um espaço de convívio permanente de pessoas. Ali aquelas pessoas têm um convívio que habitual, elas têm um convívio que duradouro, não é um convívio passageiro. Tudo bem? Então perceba, as pessoas estão ali vivendo juntas, elas não têm vínculos familiares. Aí vamos imaginar que o Ricardo, que também mora nesse pensionato, ele então agrida a Maria, a nossa amiga, a Maria. A Maria foi agredida pelo Ricardo. Nesse caso, aplica-se a Lei Maria da Penha, uma das maiores pegadinhas que nós temos em provas hoje. Eu tenho certeza que se uma questão dessa vem na prova, 90% vai falar, não aplica a Lei Maria da Penha porque eles não têm vínculos familiares. Tudo bem, mas é preciso ter vínculo familiar? Não. Então você vai pegar o seu caderno e vai anotar, coloca aí. Coloca assim, artigo 5º, inciso número 1. Artigo 5º, inciso número 1. Não é necessário, não é obrigatório o vínculo familiar. Não é necessário, não é obrigatório o vínculo familiar para a aplicação da Lei Maria da Penha. Não é necessário, não é obrigatório o vínculo familiar para a aplicação da Lei Maria da Penha. Não é, galera. Se nós temos ali um espaço de convívio permanente de pessoas, há possibilidade de aplicação da Lei Maria da Penha, sem dúvida nenhuma. Porque aqui é claro, ó, com ou sem vínculo familiar, com ou sem vínculo familiar. Tudo bem? E aí, onde você anotou isso aí, já coloca o exemplo. Pensionato de estudantes. Coloca o exemplo para você lembrar. Pensionato de estudantes. Tá? Então, a Lei Maria da Penha pode ser aplicada para pessoas que não possuem vínculos familiares? Pode. Desde que elas estejam em uma unidade doméstica. Desde que elas estejam no âmbito de unidade doméstica. Professor, o que é âmbito de unidade doméstica? É aquele espaço de convívio permanente de pessoas. Espaço de convívio permanente de pessoas. Tranquilo? Beleza? Show de bola. Aí, a gente vai avançar e vai chegar no inciso número 2. O artigo 5º, inciso número 2 diz: aplica-se a Lei Maria da Penha no âmbito da família, compreendida como a comunidade formada por indivíduos que são ou se consideram aparentados, unidos por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa. Então, presta atenção, porque agora a Lei Maria da Penha vai se aplicar no âmbito da família. No inciso 1, foi no âmbito doméstico. No inciso 2, é no âmbito familiar. E aí, qual é o conceito de família que nós temos que levar para a prova? Galera, família. Casamento. União estável, tá? E aqui essa união estável pode ser heterossexual ou homossexual. E aí eu tenho que explicar para vocês. Se nós temos uma família homossexual entre mulher e mulher, aplica-se a possibilidade de aplicar Maria da Penha, sem problema nenhum. Porque a vítima necessariamente vai ser uma das mulheres. Agora, se eu tenho um casal homossexual de homem e homem, lógico e evidente, a gente não aplica a Lei Maria da Penha.
Porque o objeto da Lei Maria da Penha é a mulher. Essa foi a primeira informação que eu dei para vocês. O objeto da Lei Maria da Penha é a mulher. Tudo bem? Então, olha só. Inciso 1, âmbito doméstico. Inciso 2, âmbito familiar. Por âmbito familiar, nós vamos entender casamento, união estável e também a chamada família monoparental. O que é a família monoparental, galera? É aquela família formada por mãe e filho. Aqui no caso tem que ser mãe e filha, ou então pai e filha. Tranquilo? É isso. É isso. Ok? Então a Lei Maria da Penha se aplica no âmbito da família. O que é família para a prova? Casamento constitui família, união estável constitui família, família monoparental também constitui família. Ok? Então perceba que o artigo 5º no caput trouxe ali as possibilidades, os tipos de violências. Nos incisos está nos demonstrando onde, quando a Lei Maria da Penha pode ser aplicada. Primeiro, no âmbito doméstico, espaço de convivência permanente de pessoas com ou sem vínculo familiar. 2, no âmbito familiar. No âmbito familiar, galera, o que é a família? Casamento, união estável, família monoparental. Beleza? Aí a gente chega no inciso número 3. Em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, independentemente de coabitação. Olha isso aqui. Independentemente de coabitação. Galera, do mesmo jeito que eu estou marcando na minha lei, marque na sua lei. Já vá produzindo a sua lei destacada para fazer a revisão. Tudo bem? Então presta atenção. Lei Maria da Penha, inciso número 3. Qualquer relação íntima de afeto. Qualquer relação íntima de afeto. Perceba que o ponto central do inciso número 3 é o que, galera? É o que? É o afeto entre as pessoas envolvidas. É o afeto entre as pessoas envolvidas. Ok? Só que aí o detalhe. Não é necessário que essas pessoas morem juntas. Não é necessário. Aqui nós vamos ter uma relação íntima de afeto e não necessariamente essas pessoas têm que morarem juntas. Aqui nós vamos entrar no caso do namorado com a namorada. Nós vamos entrar no caso do noivo com a noiva. Eles têm uma relação íntima de afeto, mas não necessariamente eles moram juntos. Tá? Não é necessário a coabitação. Isso é muito importante, essa pegadinha de prova. Não é necessário a coabitação. Isso aqui é pegadinha clássica de prova. Marque a sua lei igual eu estou marcando a minha. Lá na frente você vai entender. Ó, independente de coabitação. Aí, aqui eu poderia até te dar esse exemplo. Ó. Mão não, né? É mãe. Esse exemplo de mãe e filha. Imagina, a filha casou, foi morar com seu marido. Mas no final de semana ela foi passar o final de semana na casa da mãe. Começaram a discutir e a filha agrediu a mãe. A filha agrediu a mãe. Há possibilidade de aplicação da Lei Maria da Penha? Aí você pode pensar, não tem porque a filha não mora junto com a mãe. É independente de coabitação. Tá? A mãe com a filha tem uma relação íntima de afeto? Sim. Sim. Ok? Ela tem uma relação íntima de afeto. Elas elas têm convivência? Sim. Então não é necessário que elas morem juntas. Então, com certeza, aplica-se a Lei da Maria da Penha. Vai ser aplicada a Lei Maria da Penha para proteger a mãe em face da filha. Nós temos uma vítima que é a mulher. Então, presta atenção. Artigo 5º, de suma importância para a sua prova. Artigo 5º, importantíssimo para a sua prova. No caput, ele vai nos mostrar quais são os tipos de violências que podem ser praticados contra a mulher. Lembra, conceito amplo. Nos incisos, o artigo 5º vem nos demonstrar quando
quando ou onde a Lei Maria da Penha pode ser aplicada? Primeiro, no âmbito doméstico. O que é âmbito doméstico? O que é âmbito doméstico mesmo? Olha só, é o espaço de convívio permanente de pessoas. Âmbito doméstico, espaço de convívio permanente de pessoas. Mais importante, com ou sem vínculo familiar. Com ou sem vínculo familiar. Tudo bem? Inciso número 2. Aplica-se a Lei Maria da Penha no âmbito familiar. O que é família? Casamento constitui família, união estável constitui família, família monoparental constitui família. Para fechar o inciso número 3, aplica-se a Lei Maria da Penha em qualquer relação íntima de afeto. Presta atenção, independentemente de coabitação. Não é necessário que o agressor more com a vítima. Não é necessário. Não é necessário. Tranquilo? Beleza? Show de bola. Vamos embora. Olha aí. Artigo 6º. A violência doméstica e familiar contra a mulher constitui uma das formas de violência dos direitos humanos. Pega aí, pode pegar aí, pode pegar aí. Violação dos direitos humanos. Olha aí. Olha aí. Violência doméstica e familiar é, sim, uma forma de violação dos direitos humanos das mulheres. Aqui é uma outra pegadinha. O cara vai para a prova sem ter lido a Lei Maria da Penha. Eu não consigo entender. O indivíduo que vai fazer uma prova, a prova vai cobrar a Lei Maria da Penha e o indivíduo não lê a Maria da Penha. E perceba, isso acontece com a maioria dos candidatos. A maioria dos candidatos não estuda. Eles vão para a prova sem estudar e eles acreditam que chegando lá algo vai acontecer de milagroso. O que acontece? Nada. Por isso que não passa. O candidato que vai para a lei, que vai para a prova sem ler a lei, esquece. Esquece. Sabe por quê? Porque para pensar comigo. Para pensar. Se você não tivesse lido a lei, você acharia que a violência doméstica contra a mulher seria uma forma de violação dos direitos humanos? Seja sincero com você mesmo. É lógico que não. É lógico que não. A maioria marcaria essa questão como incorreta, tá? Mas a violência doméstica e familiar contra a mulher constitui violação dos direitos humanos. Constitui violação dos direitos humanos. Pega a sua lei e destaca a sua lei igual eu estou destacando a minha. Vambora, meu povo maravilhoso. Não basta você sentar o seu bumbum aí e ficar de braço cruzado assistindo a aula. Isso não é um estudo efetivo. Vamos aplicar o método TD. Lá na frente vai fazer diferença. No dia que chega para você fazer a revisão, é muito mais otimizado os seus estudos, o seu estudo tem muito mais eficiência quando você faz a revisão por um caderno, quando você faz a revisão por uma lei destacada, do que você ter que assistir todas as aulas novamente, ler todos os PDFs novamente, você não vai conseguir. Aí acaba que você não faz revisão. Então se liga, se liga. Vambora. Agora, artigo 7º. Meu povo maravilhoso, tá aí um dos artigos que também mais cai nas provas de concurso. Você pode fazer um outro asterisco aí no seu artigo 7º, porque ele cai muito, muito, muito nas provas de concurso. E por quê? Vocês vão perceber que o artigo 7º ele vai trazer o conceito das violências. O artigo 5º ele nos mostrou quais são as espécies de violências. Tudo bem? O artigo 7º ele vai trazer o conceito de cada violência. E aí o que acontece no dia da prova? No dia da prova, o examinador vai pegar violência física e colocar o conceito de violência psicológica, por exemplo. Ou pegar o conceito de violência psicológica e inverter com o conceito de violência moral. Se você está estudando de verdade, comprometido, eu tenho certeza que você já fez várias questões dessa forma. Questões que embaralharam os conceitos de violência que nós temos aqui no artigo 7º. Por isso que ele é importante. Então, cuidado. Você tem que ter atenção nesse artigo 7º. Tudo bem? Vamos lá. Olha aí. Olha aí, galera. São formas de violência doméstica e familiar contra a mulher, presta atenção, entre outras. Entre outras.
O que quer dizer isso? O artigo 7º, ele é um rol exemplificativo. O artigo 7º não é um rol taxativo, ok? Pode caracterizar violência contra a mulher outros tipos de violências que não estão aqui no artigo 7º. Pode? Pode. Aqui nós só temos exemplos. É um rol exemplificativo. Beleza? Vamos lá. Inciso número 1. Violência física. Olha aí. Violência física. Entendida como qualquer conduta que ofenda sua integridade ou saúde corporal. 2. Violência psicológica. Olha aí. Violência psicológica. Entendida como qualquer conduta que lhe cause dano emocional e diminuição da autoestima, ou que lhe prejudique e perturbe o pleno desenvolvimento, ou que vise degradar ou controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões, mediante ameaça, olha aí, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, vigilância constante, perseguição contumaz, insulto, chantagem, violação de sua intimidade, ridicularização, exploração e limitação do direito de ir ou qualquer outro meio que lhe cause prejuízo à saúde psicológica e à autodeterminação. Seguindo, olha lá, violência sexual, entendida como qualquer conduta que a constranja a presenciar, a manter ou participar de relação sexual não desejada, mediante intimidação, ameaça, coação ou uso da força, que a induza a comercializar ou a utilizar de qualquer modo a sua sexualidade, que a impeça de usar qualquer método contraceptivo ou que a force ao matrimônio, à gravidez, ao aborto ou à prostituição, mediante coação, chantagem, suborno ou manipulação, ou que limite ou anule o exercício de seus direitos sexuais e reprodutivos. Cuidado com a violência patrimonial. Olha lá. Entendida como qualquer conduta que configure retenção, subtração, destruição parcial ou total de seus bens, instrumentos de trabalho, documentos pessoais, bens, valores e direitos, ou recursos econômicos, incluindo os destinados a satisfazer suas necessidades. Lembra quando eu falei para vocês que a Lei Maria da Penha ela pode ser aplicada mesmo que a mulher não tenha sofrido nenhum tipo de violência? Tá aí. Vamos imaginar que o homem, o marido, o namorado, o noivo, esteja retendo os documentos da mulher. Ou que ele tenha ido ao local de trabalho dela e destruído os seus equipamentos de trabalho. Perceba, a mulher não sofreu nenhum tipo de violência. Mas nesses casos, a Lei Maria da Penha pode ser aplicada justamente pelo conceito amplo de violência. Olha aí, conceito amplo de violência, encaixando aqui na violência patrimonial. Na violência patrimonial. Tá bom? Cuidado com isso, hein? Cuidado com isso. E a gente chega então no inciso número 5º, que é a violência moral. A violência moral é entendida como qualquer conduta que configure, galera, calúnia, difamação e injúria. Muito cuidado. E por que eu estou chamando a atenção de vocês? As provas costumam trocar o conceito de violência moral pelo conceito de violência psicológica. Muitas provas eu já vi trocando o conceito de violência psicológica pelo conceito de violência moral. Tá bom? Então faz um favor, pega o seu caderno, anota assim, ó, violência moral, calúnia, difamação e injúria. Só isso. Violência moral, calúnia, difamação e injúria. Porque se trocar, colocar violência psicológica, calúnia, difamação e injúria, você já vai pegar de primeira que está errado. Ok? Galera, vocês vão perceber que esse artigo 7º, ele não tem muito macete. Ah, professor, como é que me ajuda a decorar? Não tem como uma fórmula mágica para você decorar. O que você tem que fazer aqui? Leitura. Leitura, leitura, leitura. É por isso que eu falo. Produza durante as aulas o seu material para fazer a revisão. Lembra quando eu falei isso com vocês? Lembra do método TD? É isso. Para você não ter que ficar decorando, para você não ter que ficar lendo a lei toda, você vai pegar só os principais artigos.
as principais partes dos artigos. Não tem como você decorar tudo, galera. Não tem como você memorizar tudo. Mas essas partes destacadas, essas partes que eu destaquei para vocês, ó, vai fazer muita diferença na hora da revisão, principalmente na hora da prova. Principalmente na hora da prova, tá bom? Então, detalhes importantes. Primeiro, violência no seu conceito amplo. Nunca se esqueça disso. Violência no seu conceito amplo. Artigo 5º, demonstra quais são os tipos de violência. Os incisos onde a Lei Maria da Penha será aplicada. O artigo 6º, violação contra os direitos humanos. É sim violação contra os direitos humanos. Artigo 7º, ele vem trazendo o conceito de cada uma das espécies de violência. Lembrando, é um rol exemplificativo e não taxativo. Lembrando também, mesmo que a mulher não sofra nenhum tipo de violência diretamente contra ela, pode ser aplicada a Lei Maria da Penha. Lembre-se da violência patrimonial. Ok? Olha aí, meu povo maravilhoso. Antes de ser bom, você terá que ser constante. Seja constante. Aplique o método TD. Ele dá muito certo. Aplique o método TD. Espero que você já tenha produzido o seu cronograma. É o primeiro passo. Antes de você começar a estudar, você tem que organizar os seus estudos. Como é que você organiza os seus estudos? Cronograma de estudo. Você tem que saber que hora você vai estudar no dia e o que você vai estudar no dia. É o primeiro passo para a efetividade dos seus estudos. Organize, monte o seu cronograma. A partir da montagem do seu cronograma, execute com constância. Execute todos os dias, estude todos os dias, tenha constância. Eu tenho certeza, o seu sucesso vai chegar. Tá bom, meu povo maravilhoso? Espero que eu tenha contribuído aí com todos vocês, tá? E lógico, se ficou qualquer dúvida, manda aqui para mim, que eu teria um prazer muito grande de responder a todos vocês. Beleza? No mais, a gente se vê na próxima aula. Valeu, turma! Tchau!